Existe um tipo de jejum tão poderoso que, quando praticado corretamente, as forças espirituais das trevas literalmente não conseguem permanecer ao redor. Um jejum que não só aproxima você de Deus de forma extraordinária, mas também cria uma barreira espiritual que demônios não conseguem atravessar. Mas aqui está o que vai te deixar perplexo. Esse jejum não é o que você pensa. E a razão pela qual funciona vai contra tudo que você já ouviu sobre jejuar. Nos escritos proféticos de uma mulher que recebeu mais de 2.000 visões de Deus, descobrimos segredos sobre o jejum que transformaram completamente vidas inteiras. E hoje, você vai descobrir exatamente como funciona esse jejum secreto que faz os demônios fugirem. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 17:21, esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Mas que tipo de jejum? Qual o segredo que a maioria das pessoas não conhece? Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Deus quer que você descubra essa verdade oculta que pode revolucionar sua vida espiritual para sempre. Em dezembro de 1844, uma jovem de apenas 17 anos teve sua primeira experiência visionária. Enquanto orava intensamente, o poder de Deus desceu sobre ela e, rodeada de luz, sentiu-se elevada acima da terra. Essa jovem era Ellen Goldwhite, que ao longo de sua vida receberia mais de 2.000 visões diretas do céu. Mas foi em uma dessas visões que Deus revelou a ela segredos sobre o jejum que revolucionariam não apenas a vida dela, mas a de milhares de pessoas. E o que ela descobriu vai te deixar sem palavras. Em Isaías 58:6, Deus declara qual é o jejum que ele realmente escolheu. Não é este o jejum que escolhi: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos e quebrar todo o jugo? O Senhor revelou a Ellen White em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 189, o jejum verdadeiro, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de todo alimento estimulante e o uso adequado da comida saudável e simples que Deus proveu em abundância. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. O jejum não é apenas sobre comida, é sobre quebrar todas as ligaduras que nos conectam ao mundo carnal. Através das revelações celestiais, foi mostrado que existem 4 dimensões do jejum verdadeiro. Primeira, jejum físico, abstinência de alimentos estimulantes e prejudiciais. Segunda, jejum mental, controle total dos pensamentos. Terceira, jejum verbal, cuidado extremo com cada palavra. Quarta, jejum espiritual, morte completa do ego. E quando essas 4 dimensões são praticadas simultaneamente, algo sobrenatural acontece no reino espiritual. Você sabia que existe uma conexão direta entre jejum e autoridade espiritual sobre demônios? Jesus mesmo nos ensinou isso em Marcos 9:29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Nos Testemunhos para a Igreja, volume 1, encontramos um relato impressionante. Durante um período de intensa perseguição espiritual, a serva do Senhor praticou um jejum que durou vários dias. E o que aconteceu foi documentado por múltiplas testemunhas. Está escrito: quando nos humilhamos perante Deus com jejum e oração, quando fazemos da busca da verdade uma questão pessoal e chegamos a Ele com sinceridade de coração, como criancinhas pequenas, encontraremos muito para aprender. Mas aqui está o segredo que as revelações mostraram. Quando jejuamos corretamente, nossa frequência espiritual se eleva tanto que demônios não conseguem permanecer em nossa presença. É como se nos tornássemos incompatíveis com as trevas. Daniel 10:3 nos mostra o jejum que Daniel praticou. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumpriram as 3 semanas inteiras. E qual foi o resultado? O anjo Gabriel apareceu a ele e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12. As revelações mostraram que quando jejuamos das 4 dimensões simultaneamente, criamos o que foi chamado de atmosfera celestial ao nosso redor. Em Conselhos sobre Saúde, página 267,
encontramos esta importante advertência. Antes de se empenharem em jejum, devem eles adquirir conhecimento. Devem ser cautelosos em seu proceder, não vá Satanás tirar a vantagem de sua ignorância e inexperiência. Agora chegou o momento que você estava esperando. Como exatamente funciona esse jejum que faz os demônios fugirem? Preparação espiritual. Primeiro, você precisa entender que esse jejum não é para iniciantes espirituais. Através das revelações, foi mostrado que deve haver um período de preparação de pelo menos 21 dias. Nesses 21 dias de preparação, purifique gradualmente sua alimentação, elimine palavras negativas do seu vocabulário, controle seus pensamentos obsessivos, pratique períodos curtos de oração intensa. Primeira dimensão, jejum físico. Baseado em Daniel 1:8, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eliminar completamente açúcar refinado, cafeína, álcool e carne de porco. Consumir apenas frutas, vegetais, grãos integrais, água pura. Fazer isso por períodos graduais. Primeiro 1 dia, depois 3, depois 7. Segunda dimensão, jejum mental. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Rejeitar ativamente pensamentos de medo, raiva, luxúria. Substituir por versículos bíblicos memorizados. Praticar a presença constante de Deus. Terceira dimensão, jejum verbal. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Zero reclamação durante todo o jejum. Nenhuma palavra negativa sobre outras pessoas. Somente palavras de edificação, gratidão e oração. Quarta dimensão, jejum do ego. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer completamente para a sua vontade própria. Buscar apenas a glória de Deus em cada ação. Praticar humildade radical. O momento da quebra. E aqui está o segredo final. Quando você quebra o jejum, deve fazer uma oração específica de consagração e proteção, selando espiritualmente tudo o que foi conquistado no período. Os resultados desse jejum, quando praticado corretamente, são simplesmente extraordinários. Não estou falando de promessas exageradas, mas de resultados bíblicos documentados. Promessas bíblicas específicas. Isaías 58, 8-11, nos dá as promessas exatas. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Experiências documentadas. Nos Testemunhos para a Igreja, volume 2, encontramos: mais de uma vez recebi instrução de que os obreiros de Deus devem reunir-se para jejuar e orar, pedindo sabedoria e força para os deveres que os aguardam. Os verdadeiros resultados: clareza mental e espiritual extraordinária, proteção sobrenatural contra tentações, respostas rápidas e claras às orações, discernimento aguçado entre bem e mal, autoridade espiritual sobre forças demoníacas, visões e sonhos proféticos para alguns, curas físicas e emocionais, paz que excede todo entendimento. Advertência crucial. Mas atenção, em Conselhos sobre Saúde, página 267, encontramos esta advertência vital. Alguns levam a questão do comer e jejuar a extremos. Humilham o corpo e o classificam entre as coisas que devem ser desprezadas. Mas o Evangelho não autoriza esta conduta. Antes de qualquer pessoa considerar praticar esse jejum, é fundamental fazer uma avaliação pessoal completa.
Pessoas com diabetes, hipoglicemia, distúrbios alimentares, mulheres grávidas ou lactantes, crianças, idosos com condições de saúde especiais ou qualquer pessoa com condições médicas devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar qualquer tipo de jejum. O jejum bíblico não é uma competição ou demonstração de espiritualidade. É uma disciplina pessoal que deve ser praticada com sabedoria, conhecimento e sempre com o acompanhamento adequado quando necessário. Cada pessoa deve avaliar honestamente sua condição física, emocional e espiritual antes de se envolver em práticas de jejum mais intensas. A prudência e o bom senso são virtudes cristãs que devem sempre acompanhar nossa busca por crescimento espiritual. Se você chegou até aqui, provavelmente Deus está tocando seu coração sobre a importância da disciplina espiritual em sua vida. O jejum secreto que faz os demônios fugirem não é apenas uma teoria, é uma realidade espiritual baseada em fundamentos bíblicos sólidos. Lembre-se dos 4 componentes que descobrimos hoje: jejum físico, purificação alimentar gradual; jejum mental, controle dos pensamentos; jejum verbal, palavras que edificam; jejum do ego, morte do eu. E aqui está a promessa de Deus em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A questão não é se você tem coragem de jejuar, mas se você tem sabedoria para buscar a Deus da forma correta, no tempo certo e com a preparação adequada, porque Deus honra tanto nossa fé quanto nossa prudência. Se este conteúdo tocou seu coração e você gostaria de compartilhar sua experiência ou tem dúvidas sobre jejum bíblico, deixe seu comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de pessoas que buscam crescer espiritualmente com sabedoria e fundamentação bíblica. Escreva nos comentários: "Quero crescer espiritualmente", se você sente que Deus está te chamando para uma jornada mais profunda de oração e disciplina espiritual. Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Essa é a promessa. Quando você se aproxima de Deus através das disciplinas espirituais bíblicas, ele se aproxima de você. E quando Deus se aproxima, as trevas fogem. O jejum secreto que faz os demônios fugirem não é apenas uma teoria, não é superstição, é uma disciplina espiritual baseada em fundamentos bíblicos sólidos, mas que deve ser praticada com sabedoria, conhecimento e responsabilidade pessoal. Que Deus te abençoe com discernimento e sabedoria para buscar sua face da forma correta, no tempo certo e sempre com a preparação adequada. Lembre-se, você não precisa impressionar a Deus, Ele já te ama completamente. Apenas busque-o com sinceridade e Ele se revelará a você.